Hoje é dia de ser cancelado. Ai, algumas pessoas vão me odiar depois desse vídeo, mas é tudo pelo entretenimento. Batman vs Rick Sanchez. Apesar de serem dois personagens de universos bem diferentes, a gente tá falando de dois personagens muito semelhantes em vários aspectos. Nós temos aqui dois gênios, duas máquinas de combate, dois caras que abusam dos mais modernos equipamentos, né? Dois caras munidos de muita tecnologia e ambos conhecidos por acharem soluções nos problemas mais complexos. E hoje nós vamos colocar esses dois pra brigar em um combate épico. Que ideia nova! Ninguém na internet nunca fez isso antes. É ideia nova aqui do canal, ideia nova. Mas enfim, meus amigos, pra quem não me conhece, eu sou o DS, você tá no Papo Nerd. Eu vou ficar muito feliz se você puder se inscrever, hypar também, hypar ajuda demais canais pequenos. E é o seguinte, não foi muito simples fazer esse comparativo não, tá? A gente vai avaliar aqui os dois combatentes de hoje, levando em consideração 4 tópicos: recursos, combate, inteligência e inimigos já derrotados. E eu tenho certeza que talvez algumas pessoas possam comentar sobre o preparo do Batman. É uma questão, cara, o Batman com preparo. Realmente, o preparo do Batman é um elemento decisivo em qualquer confronto que ele entre. Eu vou explicar melhor essa questão do preparo quando a gente estiver falando de inteligência. Mas resumindo, o preparo do Batman requer tempo. Ele precisa estudar o adversário. Esse estudo pode demorar dias, meses, anos, décadas. É o tempo que for necessário para ele achar uma solução. Nós não vamos considerar esse preparo. A gente vai considerar uma luta freestyle. Os dois se encontraram ali, ambos não se conhecem e eles vão ter que utilizar o que eles têm para se enfrentar. Dito isso, vamos lá, vamos começar a falar aqui sobre os recursos, a tecnologia de cada um. Todo mundo que conhece o Batman sabe que o Batman não tem superpoderes. O superpoder do Batman é ser rico. E ele usa toda a sua fortuna para investir em equipamentos super tecnológicos. Então o cara tem satélites à disposição dele, ele tem um computador quântico, trajes com nanotecnologia, até mesmo super vírus, tanto vírus de computador como vírus genéticos também. Ele tem um soro que concede a ele a genética do apocalipse, cara. Mas eu acho que nenhum recurso do Batman se compara a Hellbat. Esse traje foi forjado no sol pelo Superman, e a verdade é que esse traje não foi forjado apenas pelo Superman não, ele teve a contribuição de toda a Liga da Justiça. Esse traje combina a tecnologia do Cyborg, a vontade do Hal Jordan, a Speed Force do Flash. E resumindo, o Batman usou esse traje para derrotar ninguém mais, ninguém menos do que o Darkseid. Então vamos dizer que o Rick vai encontrar o Batman na pior situação. Se for esse o caso, ele vai encontrar o Batman trajando a Hellbat. Darkseid não aguentou não, cara. Será que o Rick aguentaria? Vamos descobrir, cara. Vamos falar da tecnologia do Rick. Se tem um cara que tem muito recurso tecnológico, esse cara é o Rick. Eu comentei aqui sobre a genética do Apocalipse. Basicamente, o Apocalipse funciona da seguinte forma: quanto mais ele apanha, mais ele vai acumulando essa energia, mais ele vai ficando forte. O Rick também tem uma tecnologia que funciona exatamente dessa mesma forma. Ele absorve todos os ataques recebidos e depois ele consegue converter essa energia em força. Se ele usar isso contra a Hellbat, ele pode acumular ali os ataques recebidos e revidar o Batman de igual para igual. Só que dá para simplificar ainda mais as coisas. O Rick também tem uma tecnologia que é capaz de replicar qualquer fonte de poder, seja mágico ou tecnológico, e basicamente ele usou essa tecnologia para replicar os poderes de ninguém mais, ninguém menos do que Zeus. Dessa forma, não importa a tecnologia que o Batman esteja usando, o Rick com um botão consegue copiar a mesma tecnologia e usar em confronto também, nivelando o jogo. E fora a tecnologia que ele já tem, além de replicar as tecnologias do adversário, tem as coisas que ele já usa, né? Tem a arma de portal, que sim, cara, a arma de portal é extremamente útil em confrontos. Uma forma rápida de acabar com a luta seria mandar o Batman para uma realidade onde ele não poderia sobreviver. O Rick tem uma tecnologia que literalmente o torna imortal. Quer dizer, mais ou menos, ele até morre, mas ele volta em um clone backup. E mesmo que ele não tiver um clone backup, ele volta em um clone backup de uma outra realidade. O Rick também já criou dispositivos de manipulação temporal. Ele poderia prender o Batman em um loop, ele poderia retardar o tempo do Batman, ele já fez coisa parecida na série. E fora a habilidade dele de improvisar tecnologia no meio do confronto, sim, cara. Ele já fez isso algumas vezes utilizando de sucatas. Eu acho que, inegavelmente, o Rick tem muito mais recurso tecnológico que o Batman, cara. Ele tem acesso a infinitas realidades,
com tecnologias muito mais avançadas. Mano, não dá, velho. Eu seria muito injusto se eu falasse que o Batman tem mais tecnologia que o Rick. Mas não adianta só ter tecnologia, tem que saber usar também. Se por um lado o Rick pode copiar a Hellbat e lutar contra o Batman ali de igual pra igual, por outro tem a questão do combate. Se ambos têm a mesma tecnologia, quem vai se destacar é quem luta melhor, certo? Então, galera, o Rick é um cara que improvisa muito bem. Ele constantemente é pego de surpresa, mas geralmente ele resolve fácil. Só que as vitórias do Rick estão sempre muito atreladas à tecnologia. Não que ele seja um lutador ruim, mas a verdade é que, como lutador, constantemente ele falha. Por várias vezes a gente viu o Rick saindo extremamente ferido. Inclusive, muitas vezes ele acaba morrendo, cara. A verdade é que se ele não tivesse aqueles clones backups, ele não tinha saído nem da primeira temporada. E claro, o cara é criativo, o cara é imprevisível, o cara sabe usar a tecnologia a favor dele. Também tem aquela questão que eu já comentei dele acabar conseguindo improvisar a tecnologia no meio do combate. Mas a gente tem que concordar que ele não é nenhum mestre das artes marciais, diferente do Batman. O Batman não só é mestre em artes marciais, cara, ele é mestre em mais de 127 artes marciais. O cara tem treinamento militar, treinamento ninja, o cara tem reflexos, resistência e força humana no limite máximo. O cara tá na Liga da Justiça, né, cara? Ele luta ao lado do Cyborg, do Superman, e ele não fica pra trás, né? Pelo contrário. Se a gente tira toda a tecnologia do Batman, toda a tecnologia do Rick, coloca os dois pra se enfrentar sem tecnologia, cara, no corpo a corpo, no punho, nada de tecnologia, cara, né? Só os punhos. Mano, não dá, cara, não tem jeito, não tem como a gente dar essa vitória pro Rick. O Batman leva essa fácil, né? Aqui, sem dúvida, é ponto pro Batman. E agora a gente entra pra nossa questão mais polêmica, a inteligência. Mas além de polêmico, possivelmente é a parte mais interessante também. Falando do Rick Sanchez, uma das principais características dele é justamente a genialidade. Cara, com certeza esse é o eixo. Sem a inteligência, o Rick não é nada. E falando da inteligência, o Rick tem grandes feitos, né? Grandes feitos. O cara já criou universos inteiros. O que eu acho muito legal no Rick é que ele tem soluções muito complexas para problemas simples. Porque essas soluções complexas, para ele não é complexo. O cara criou um universo para gerar energia em uma bateria, né? A bateria da nave dele. Ele criou um universo dentro dessa bateria com vida inteligente. E os habitantes desse universo geravam energia para ele. Para vocês terem ideia, os habitantes desse universo que ele criou eram tão inteligentes que eles também criaram um outro universo dentro desse universo para gerar energia para eles. E adivinha, dentro desse outro universo, dentro do mini universo, os habitantes ali também foram capazes de criar mais um universo. E além do mais, o cara criou a viagem interdimensional. Ele criou um dispositivo de manipulação temporal que permite voltar em um momento do tempo como se fosse um checkpoint de videogame. E o que eu acho fantástico nesse episódio é a velocidade que o Rick cria esse tipo de coisa. O Mori geralmente chega ali com uma demanda e o Rick consegue. O cara consegue criar qualquer coisa. E ele faz isso muito rápido. Teve um episódio também que o Mori queria uma substância pra conseguir conquistar a Jéssica. O Rick, sem muita dificuldade, criou o soro ali pra ele. O cara descobriu como transferir a consciência pra um outro corpo. E, mano, não tem nem o que falar. O Rick é um cara que resolve problemas complexos, quânticos, estando bêbado. E o Batman, cara? O Batman tem algumas invenções também, né? E eu até poderia citar aqui algumas invenções um pouco mais tecnológicas, como, por exemplo, trajes com nanotecnologia, ou o próprio supercomputador quântico que ele tem na Batcaverna, né? Eu poderia listar aqui todas as invenções do Batman, mas a verdade é que mesmo as maiores tecnologias já criadas pelo Batman não se comparam às invenções do Rick, mano, não dá. E exatamente por isso a gente pode presumir que o Rick é o mais inteligente, certo? Não, cara, não é bem assim. Porque o Batman não é conhecido por ser um inventor. Ele até tem as invenções dele, mas o Batman é um investigador, é um planejador. E é dessa forma que ele emprega a inteligência dele. E então esse é o comparativo que a gente tem que fazer. Será que o Rick é melhor sendo um inventor do que o Batman sendo um investigador, sendo um planejador? E aí o papo fica sério, né? Como é que a gente pode fazer essa análise? A gente tem que ter em mente que o Batman é o cara que sempre acha a solução. E aqui a gente entra naquela famosa questão do preparo do Batman. Eu falei que a gente ia se aprofundar nesse assunto. Provavelmente você já ouviu falar que o Batman com preparo é capaz de derrotar qualquer personagem. E essa parte muita gente não entende, né? Afinal, o que tem de tão especial nesse preparo do Batman? O Rick não pode se preparar também, outros personagens não podem se preparar? Mas basicamente a questão é que o preparo do Batman é uma característica que o personagem tem e funciona da seguinte forma. O Batman com preparo é o Batman
Batman que elaborou um plano que vai funcionar. É isso, cara, é só isso, é isso que significa, simples assim. O preparo do Batman significa que ele vai vencer. Os roteiristas, os caras que criaram o Batman, criaram ele com essa característica. Assim como o Superman tem a super força, o Flash tem a super velocidade, o super poder do Batman é criar um plano que funciona. A não ser quando não tem jeito, né? Quando não tem uma solução. Aí nesses casos o Batman nem tenta porque ele sabe que não tem uma solução. Mas se existe uma forma de derrotar o personagem, o Batman vai encontrar essa forma e ele vai vencer. Essa é a característica do personagem e, mano, é uma regra, é a característica dele, a gente tem que obedecer essa regra. Tá, mas se o Batman tem essa característica, então isso não seria o suficiente pra fazer ele vencer qualquer luta? Não, cara, não, definitivamente não. Porque o preparo do Batman requer tempo, requer planejamento. Ele pode ser surpreendido sem ter se preparado, como já aconteceu diversas vezes. E aí, nesses casos, ele pode sim ser derrotado. Quando eu digo aqui que o Rick vai enfrentar o Batman com preparo, o que eu estou dizendo é que esse Batman já conheceu o Rick, já estudou todas as suas fraquezas, já teve tempo pra elaborar um plano que vai funcionar, ele já encontrou a solução. É isso que é o Batman com preparo. E se for esse o caso, aí não tem jeito, cara, aí é a vitória do Batman mesmo. A gente tá literalmente falando que o Batman já criou um plano que não vai dar errado. Mas como eu já comentei aqui, a gente tá considerando uma luta entre desconhecidos, eles vão ter que se virar com o que eles têm. De qualquer forma, mesmo que o Batman não esteja previamente preparado pra esse confronto, ele tem a capacidade intelectual pra se preparar pra essa batalha a ponto de vencer. Inclusive, essa é a maior arma do Batman, não são as tecnologias. O Batman vence tudo com estratégia. Ele vence oponentes muito mais fortes que ele com pura estratégia, com puro planejamento. O cara tem planos pra destruir toda a Liga da Justiça. A versão do Batman maligna destruiu todo mundo, derrotou todos os heróis da Terra. Quando o Batman tem a oportunidade de planejar, ele não fracassa, mano. O Rick passou praticamente a sua vida inteira se preparando, planejando se vingar do Rick Prime. Quando esse momento chegou, ele fracassou, ele acabou morrendo. Quem derrotou o Rick Prime foi o Evil Mori. O Rick, por um acidente, fez uma realidade inteira se transformar em Cronenberg, né? Todos viraram monstros. E ele não achou a cura. E existia uma cura. Em uma outra realidade, em um universo paralelo, uma outra versão dele encontrou a cura. Rick criou a viagem interdimensional. Legal, cara. Mas quando ele foi resetar o fluido de portal acidentalmente, ele acabou fazendo todos os viajantes interdimensionais de todas as realidades ficarem presos nos seus universos originais. Eu diria que esse é um acidente de larga escala, cara, por uma coisa simples que ele queria fazer ali. O Rick comete erros de cálculos, o Rick comete enganos. O Batman é extremamente preciso nos seus cálculos e nas suas investigações. O cara raramente erra, se é que erra, né? Eu acho que, inegavelmente, o Rick tem feitos mais extraordinários falando de inteligência, né? Elas chamam mais atenção. Mas falando de precisão, cara, o Batman acaba sendo muito mais assertivo. A gente tem muito mais casos onde uma invenção do Rick não funcionou como ele esperava, onde as coisas saíram do controle do Rick, do que casos onde as coisas não saíram como o Batman planejou. Pois é, galera, pensando nisso, eu confesso que eu quase dei esse ponto pro Batman. Mas pensando melhor, se aprofundando um pouco mais nesse pensamento, não, cara, não. Eu diria que o Rick é mais inteligente. Por quê? Porque por mais que o Batman é mais preciso, por mais que, digamos assim, o Batman usa a inteligência dele de forma mais confiável, isso não significa que ele é mais inteligente, significa que ele é mais cauteloso. Ele vai até onde ele sabe que ele pode ir. Eu vou dar um exemplo aqui citando a música, porque eu sou músico e eu acho que esse exemplo aqui expressa bem o que eu estou querendo dizer. Vamos dizer que você é um guitarrista e você toca básico, mas você toca certinho, você toca de forma muito precisa. Isso soa bem, cara, pro resultado final acaba sendo melhor. Mas você também pode ser um músico muito mais habilidoso e na hora do show ali você pode começar a tentar fazer as coisas mais complexas que você tá aprendendo. Isso pode levar você a cometer erros, porque algumas técnicas você não aprimorou muito bem ainda, né? Você tá aprendendo. Mas por mais que esse cara tenha errado mais do que o outro lá que toca básico, isso não significa que o básico toca melhor. Acontece que o cara que tá errando mais, ele toca de forma mais experimental, né? E pra mim, esse cara é o Rick. O Rick se arrisca mais, né? Ele faz mais experimentos, ele testa mais. E na ciência, isso é completamente aceitável. É a partir de erros que se descobre. O Batman joga seguro, ele vai até onde ele consegue ir. Ele sabe do limite da capacidade dele. O Rick se arrisca além da sua capacidade. E isso, com o tempo, lógico, acaba expandindo a capacidade dele. E exatamente por esse motivo, meus amigos, esse ponto aqui também vai pro Rick. Mas foi difícil, cara, né? Não foi fácil, não. Mas como é que fica tudo isso na prática, né? Quando a gente tem essa fórmula, o intelecto,
perfeito combinado a muita tecnologia e habilidade em combate. Qual é o resultado? E agora a gente vai falar sobre os inimigos derrotados. Como eu já comentei aqui, o Batman tem plano para derrotar toda a Liga da Justiça. Existem versões do Batman que já fizeram isso. É o Batman que ri, é um Batman que derrotou não só a Liga da Justiça, mas toda a Bat-família, assim como todos os heróis da Terra. Já comentei aqui também que o próprio Batman derrotou o Darkseid, né, utilizando a Hellbat. Ele também derrotou o Kalibak, filho de Darkseid, que é basicamente um dos novos deuses. E por falar em deuses, o Batman também já derrotou o Ares, e dessa vez não foi utilizando a Hellbat não, foi justamente utilizando estratégia. Em determinado momento da luta, ele conseguiu pegar o elmo de Ares, e aí ele derrotou o Ares, cara. Ele derrotou o deus da guerra. E o Rick? O Rick também tem grandes feitos, né, falando de inimigos derrotados. O cara sozinho destruiu a Cidadela, que basicamente tem uma força policial, tem um exército de Ricks. O cara também sozinho derrotou a Federação Galáctica, e teve a luta dele contra Zeus, né? Só que tem uma questão, nessa luta ele não chega a derrotar Zeus, ele equiparou a luta ali, mas ficou no empate. No final, Zeus acabou sendo derrotado pelo Mori e pela Summer, que acidentalmente atravessaram o crânio dele ali com uma nave. Então no fim, eu acho que o que a gente tem de melhor é de fato a Federação Galáctica e a Cidadela, mas definitivamente eu não acho que nada disso seja superior ao Darkseid. Claro que essa não é uma questão de competência do Rick, né? Não apareceu inimigos à altura do Darkseid pra enfrentar o Rick. Um dos mais fortes que o Rick já enfrentou foi Zeus, mas sei lá, cara, esse Zeus também parece ser um pouco nerfado. O cara morreu com uma nave atravessando o crânio dele, né? Darkseid não seria derrotado dessa forma. Mas de qualquer forma, já que eu estabeleci esse tópico, já que eu estou levando em consideração aqui os inimigos derrotados, cara, o Batman tem histórico de derrotar inimigos mais fortes do que o Rick. Esse ponto vai pro Batman. E agora a gente vai falar sobre o ponto forte de cada um, que basicamente já é uma pré-conclusão de tudo que a gente já falou aqui. Eu acredito que o maior desafio ao enfrentar o Rick é lidar com os recursos dele. O cara tem tecnologia quase ilimitada, o cara tem um multiverso pra explorar, e como se não bastasse, o cara improvisa tecnologia de última hora. E além do mais, ele não tem filtro moral, isso é uma vantagem. O Batman tem um monte de filtro moral, um monte de restrição. O Rick joga sujo, isso o torna muito mais imprevisível, e isso seria uma dificuldade pro Batman. O Batman é um cara muito metódico, muito calculista, seria uma dificuldade em lidar com a imprevisibilidade do Rick. Por outro lado, a maior dificuldade que um oponente do Batman vai encontrar é lidar com o preparo dele. Quanto mais tempo o Rick demorar pra derrotar o Batman, mais essa tarefa vai se tornar difícil, porque o Batman vai estudar o Rick durante o combate. Tempo é a única coisa que o Batman precisa pra vencer. Se ele tiver tempo suficiente pra estudar o adversário, a vitória é certa. O preparo do Batman é algo infalível. Então lutar contra o Batman significa também lutar contra o tempo, cara. O tempo está a favor do Batman. E bom, meus amigos, hora do veredito. Eu acho que ficou muito claro aqui que o Batman é melhor no combate corpo a corpo, mas no final das contas isso não acaba sendo útil contra o Rick, que tem a tecnologia superior e sempre está acompanhado dessa tecnologia. Porque tem isso também, cara. Na melhor situação, o Batman vai estar com a Hellbat. De qualquer forma, o Rick sempre está com a sua tecnologia e ela é superior. Ponto final. Com certeza o Batman leva melhor caso ele tenha se preparado. Já o Rick, sem dúvida, é melhor no improviso. Quando ele lutou contra o Zeus, ele nem tava esperando, cara, né? O Zeus chegou ali por acaso e o Rick tava lá, lutando de igual pra igual com ele. Sem preparo, sem nada. O Batman é mais eficaz no uso da inteligência, essa questão do preparo, mas o preparo do Batman requer tempo. Como eu já comentei, o Batman pode ser surpreendido. Então se ele for pego de surpresa, pode ser que não dê tempo dele planejar. Ele vai ter que improvisar. E no jogo do improviso, o Rick é o mestre. É assim que ele age. É assim que geralmente são as lutas do Rick. É o campo de batalha dele, cara. Ele tá confortável. E além do mais, o Rick tem a arma de portal que dá a ele acesso a realidades onde o tempo funciona diferente. Ele não usa muito esse recurso, não. A gente viu ele usando esse recurso no primeiro episódio, onde ele foi pra uma realidade, ficou muito tempo lá e logo em seguida volta pra curar a perna do Mori que tinha sido quebrada. Então basicamente, na pior das hipóteses, ele poderia usar esse recurso. Ele poderia ir pra uma realidade onde o tempo passa mais devagar e aprimorar suas tecnologias e estudar uma forma para deter o Batman. E olha só como são as coisas. A situação mais favorável pro Batman é ele ter tempo pra estudar o Rick. Mas quem tem esse recurso na mão é o Rick. Num combate surpresa, o Batman não tem esse benefício. O Rick tem. E muito provavelmente ele nem precisaria, mas caso ele precise, ele tem. E vamos dizer que mesmo assim o Batman consiga acabar derrotando o Rick ali. Afinal, ele é um lutador
muito mais habilidoso e vamos dizer que ele acabe matando o Rick. Mano, esse ainda não é o fim, o Rick tem infinitos backups aí pra voltar. Então, resumindo, é isso. No freestyle, ali no improviso, quem leva é o Rick, mano. Não tem jeito. O Rick tem muito mais tecnologia, tem muito mais êxito com o improviso e tem recurso praticamente ilimitado. Por outro lado, caso o Batman tenha tempo pra se preparar, aí quem leva é o Batman. E bom, meus amigos, essa foi a análise de hoje. Curtiu? Concordou? Discordou? O que você acha, cara? Comenta aí. Enquanto você vai comentando, eu vou nessa. Fui!